Agora nós entendemos a diferença entre a obra de Deus e a obra do homem. Bem como a diferença essencial entre Deus encarnado e os homens que Deus usa. Mais ainda, precisamos diferenciar entre a obra dos homens que Deus usa e a obra de líderes e personalidades religiosas. Isso também é muito importante. É mesmo? Se nós não conseguimos diferenciar a obra de Deus da obra do homem, ou discernir a diferença entre os homens que Deus usa e aqueles fariseus hipócritas, estaremos propensos a adorar e seguir os homens, e nos desviaremos facilmente do caminho verdadeiro. Será justo como quando o Senhor Jesus veio para fazer sua obra, e o povo escolhido por Deus do judaísmo seguiu os fariseus hipócritas e abandonou o Senhor. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso faz a obra de julgamento. No mundo religioso, os pastores e líderes, que são os fariseus modernos, enganam, restringem e limitam muitas pessoas, levando-os a abandonar Cristo dos últimos dias. É uma lição grave que devemos aprender. Sim, é verdade. Para seguir a Deus, devemos ser capazes de discernir a essência dos líderes religiosos, que não passam de fariseus hipócritas. Eles trabalham por meio de seus dons e talentos e explicam a Bíblia segundo suas próprias noções, imaginações e raciocínios. O que eles pregam são as teorias da teologia e de estudos bíblicos. Eles só se importam em interpretar e pregar as palavras dos homens na Bíblia, em vez de exaltar e testemunhar as palavras de Deus na Bíblia. Eles tornam o Senhor Jesus um mero figurante, usando as palavras dos homens. Tal trabalho é contrário à vontade de Deus. Esse é o ponto crucial da oposição dos fariseus a Deus. As pessoas religiosas aceitam a liderança dos fariseus e o seguem cegamente. Acreditam em Deus há anos, mas nunca recebem a provisão da verdade da vida. Só podem esperar obter algum conhecimento da Bíblia e teorias teológicas. Elas se tornam cada vez mais arrogantes, convencidas e de caráter desdenhoso, sem a menor reverência a Deus. Aos poucos, Deus vai perdendo seu lugar no coração do homem, que, sem saber, anda no caminho dos fariseus de oposição a Deus. Há muitos líderes e personalidades religiosas que tiram a Bíblia do contexto e a interpretam erroneamente. Eles pregam heresias e falácias que correspondem às noções e imaginações do homem e satisfazem sua ambição e seus desejos para enganar e manipular pessoas. Há muitas pessoas que tratam essas heresias e falácias como se fossem a palavra de Deus e são conduzidas no caminho errado. Esses líderes religiosos e os tais homens de fama são exatamente os anticristos que Deus tem exposto por meio de sua obra de julgamento nos últimos dias. Exatamente. Esses fatos são suficientes para provar que a obra de tais figuras espirituais e líderes religiosos não vem da obra do Espírito Santo. Ao contrário, são meramente os fariseus e os anticristos nos enganando e prejudicando. Todos eles são os que se opõem e traem a Deus. São os que crucificam novamente a Deus e são amaldiçoados por ele. Exatamente. Ele está Exatamente. Irmãos e irmãs, mesmo agora, muitos ainda não têm discernimento. Eles consideram esses líderes religiosos e figuras espirituais que enganam as pessoas como homens usados por Deus. E tomam suas palavras falsas e enganosas como o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo, chegando ao ponto de confundi-las com a palavra de Deus, a verdade. Creem em Deus apenas no nome e, na realidade, estão adorando e seguindo os homens. Não há lugar para Deus em seus corações. Eles se afastaram de Deus e o traíram sem nunca perceber. São patéticos, que lástima. Esse é o motivo principal por que as religiões do mundo serão eliminadas e abandonadas pela obra de Deus. São palavras práticas. São sim. Tem toda a razão. Se nunca formos capazes de diferenciar a obra de Deus da obra do homem, ou diferenciar a obra dos homens usados por Deus da obra dos fariseus hipócritas, nunca escaparemos do engano e da manipulação desses vigaristas religiosos e anticristos. É mesmo. Se continuarmos acreditando assim por toda a nossa vida, não importa o quanto trabalhemos, será tudo em vão. E nunca vamos ter a chance de ganhar a aprovação de Deus. Sim, tem razão. Vamos ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso.
Seria melhor para aqueles que dizem que seguem a Deus que abrissem seus olhos e dessem uma boa olhada para ver exatamente em que eles creem. É realmente em Deus que você crê ou em Satanás? Se você sabe que aquilo em que você acredita não é Deus, mas seus próprios ídolos, seria melhor que você não dissesse que é crente. Se você realmente não sabe em quem crê, então, novamente, seria melhor que você não dissesse que é crente. Dizer isso seria blasfêmia. Ninguém lhe está obrigando a crer em Deus. Não digam que vocês creem em mim, pois eu ouvi o bastante dessas palavras há muito tempo, e não quero ouvi-las de novo. Porque vocês creem é nos ídolos em seu coração, e nas cobras criadas entre vocês. Aqueles que meneiam a cabeça quando ouvem a verdade, que sorriem abertamente quando ouvem falar de morte, são a descendência de Satanás. E todos eles são objetos a serem eliminados. Amém. Eles serão todos eliminados, sem dúvida. Irmãos e irmãs, não conseguíamos discernir antes a obra de Deus da obra do homem, e menos ainda discernir a obra dos fariseus hipócritas. Então adorávamos o irmão Lin cegamente e considerávamos a obra dele como a obra de Deus. Nós nos opusemos a Deus sem saber. Sim, é verdade. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Elas abrem nossos olhos espirituais e nos dão capacidade para discernir. Deus Todo-Poderoso tem nos salvado da influência de falsos pastores e anticristos. Amém. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso do fundo do nosso coração. Amém. Amém. Nós temos muito que agradecer.